Nas últimas semanas, eu tenho visto uma propaganda, principalmente na Rede Globo, de um novo filme ou uma nova série que vai passar no Globoplay. Essa série se chama José e Durval, né, que se refere à carreira de dois artistas que são o Chitãozinho e o Chororó. E a questão do nome, da utilização do seu nome civil, é sempre um assunto que é meio complexo para as pessoas, e eu já tive alguns casos aí envolvendo nome de pessoas públicas que houve até uma briga de família para poder utilizar ou não aquele nome como uma marca. E para a gente entender esse processo, a gente tem que entender o que é exatamente uma marca. Uma marca é um nome que vai estar identificando o seu produto ou seu serviço para determinado público, para determinado mercado consumidor. Ou seja, quando a gente pega o nome de duas pessoas, Chitãozinho e Chororó, vamos dizer assim, a gente tem o nome civil deles, que eles podem ser conhecidos na família deles, como José, como Durval, como Joaquim, como alguma coisa, ou até pelos apelidos aí, Chitãozinho, Chororó, né? Pode ser conhecido na família, pode ser conhecido na escola, pode ser conhecido no trabalho. Tudo isso não necessitaria o registro como marca, porque esses nomes não estão identificando um produto ou um serviço que está sendo prestado para um público consumidor. A partir do momento que você identifica algum tipo de produto, vamos colocar aqui, existe uma gama quase que infinita de possibilidades, você está utilizando o nome de pessoas como marcas, né? Você precisa pensar na possibilidade de registrar esse nome como marca. Então você pode ter um violão, Chitãozinho e Chororó, você pode ter uma churrascaria chamada Chitãozinho e Chororó, você pode ter uma revenda de tratores, Chitãozinho e Chororó, você tem uma infinidade de possibilidades de você estar explorando esses nomes comercialmente e utilizando isso como marca e registrando esses nomes como marcas. Isso é comum há muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas. A gente tem uma Ford para identificação de carros, você tem uma Louis Vuitton no ramo da moda, você tem várias outras marcas que são famosas, que são derivadas do nome ou sobrenome das pessoas. Então essa utilização é muito comum, tá? Então a gente tem que utilizar a proteção como é feito normalmente, né? A gente tem que explorar esse nome comercialmente baseado na utilização de uma marca. Então, como é que funciona? Como é que é essa regra? Porque existem várias pessoas que têm o mesmo nome, ou então existem várias famílias onde tem o mesmo sobrenome as pessoas. Então a gente tem que pensar na possibilidade de ter uma exclusividade de cada um. Como é que funciona? Como é que é a regra inicial desse processo? A regra inicial é que quando você tem um nome e um sobrenome, né, se você registrar só o sobrenome, outras pessoas da sua família poderão registrar aquele sobrenome desde que coloquem o seu primeiro nome para identificá-lo de uma forma diferente, causando uma diferenciação no mercado. Então você tem que vamos dizer que o Ford registrou o Ford primeiro para o automóvel e veio uma outra pessoa da família e queria registrar a Ford também para carro, porque ele se chamava alguma coisa Ford. Ele teria que registrar o Anthony Ford ou o George Ford, alguma coisa assim, né? E aí ele poderia usar isso no mercado porque estaria se diferenciando do anterior. Quando você tem um apelido como Chitãozinho e Chororó, é a mesma coisa. Não é porque eu tenho um apelido chamado um apelido Chororó que eu posso estar registrando isso, já que existe um apelido anterior que é mais famoso do que eu, que já está registrado. Então essa questão do nome e do sobrenome é muito importante quando a gente pensa em negócios de família. Então prestem atenção, e aí qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá bom? Um abraço.